Olá pessoal, vamos começar o conteúdo novo agora, análise combinatória, tá certo? De que se trata esse conteúdo? Vamos ver algumas situações em que envolve análise combinatória, tá bom? A primeira aqui, ó, de quantos modos distintos 8 pessoas podem se sentar lado a lado em uma fila de cadeiras em um cinema? Então, a análise combinatória estuda as possibilidades de acontecer alguma coisa, tá bom? Então, aqui a gente vai ver quantas maneiras diferentes 8 amigos podem se sentar lado a lado em uma fila de cinema, de cadeiras lá, né? Uma outra questão que envolve análise combinatória. Quantas placas de automóvel podem ser formadas sem repetição de letras e algarismos? Então, nossas placas mais comuns é 3 letras, depois 4 algarismos. Aí, usando as nossas letras do alfabeto e os algarismos que a gente conhece, de 0 a 9. Quantas placas são possíveis? Então, a gente vai ver mais na frente como é que a gente calcula isso. Outra situação. De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? Então, quem já jogou a Mega Sena sabe que são 60 números, aí você escolhe 6, a aposta mínima, né? Aí, quantas possibilidades possíveis de jogar? E a outra, de quantas maneiras diferentes pode-se definir as chaves das seleções da primeira fase da Copa do Mundo de futebol? Então, a gente sabe que todo início de campeonato tem aqueles sorteios lá, né? Aí, de quantas maneiras diferentes poderia ser feito esse sorteio? É outra questão de análise combinatória, tá bom? Então, para o início do conteúdo é o princípio fundamental da contagem. Então, contar as possibilidades de acontecer alguma coisa. Vamos ver algumas situações aqui, alguns exemplos, tá bom? O primeiro exemplo diz o seguinte: um quiosque de praia no Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção na temporada de verão: combinado de sanduíche natural e suco a R$ 20. Para esse combinado, há 4 opções de recheios para o sanduíche: frango, atum, vegetariano e queijo, e 3 opções de suco: laranja, uva e morango. Então, de quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado? Então, aqui, ó, o combinado é um sanduíche e um suco. Aí você paga R$ 20. Então, vamos ver. Para resolver esse tipo de questão, a gente faz primeiro um diagrama de árvores de possibilidades, tá certo? O que é esse diagrama de árvores? É isso aqui, ó. São 2 etapas. A primeira etapa é você escolher o sanduíche. Então, você tem 4 opções de sanduíche: ó. Frango, atum, vegetariano ou queijo branco. Então, aqui você já tem 4 possibilidades, tá bom? E aí, a segunda etapa é escolher um suco. Do suco, você tem 3 opções: laranja, uva ou morango. Então, se a gente vê, ó, eu posso escolher o sanduíche de frango. E para esse sanduíche, eu tenho 3 opções de suco. Então, já tenho 3 possibilidades. O atum, a mesma coisa, 3 possibilidades. O vegetariano também, 3 possibilidades. E o queijo branco, 3 possibilidades. Então, se você juntar aqui, ó, para cada uma dessas 4 aqui, estão 3 possibilidades. Então, no total, você vai ter 12 possibilidades, que é 4 opções do sanduíche vezes a 3 opção de suco. 4 vezes 3, 12 possibilidades. Então, isso é o princípio fundamental da contagem. Você multiplica as opções de cada etapa, tá bom? Vamos ver outra situação, ó. 4 estradas ligam as cidades A e B e 2 estradas ligam as cidades B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A e C, passando por B? Então, a situação é essa, ó. Você tem a cidade A, a cidade B. Então, 4 estradas ligam essas 2 cidades e 2 estradas ligam a cidade B e C. Aí, de quantas maneiras eu posso sair de A até C, passando pela B? Ó, aqui eu tenho 4 estradas, aqui eu tenho 2 estradas. O que a gente vai verificar? Ó? 8 maneiras. 4 vezes 2, que dá 8. Por que 4 vezes 2, pessoal? Ó, se eu pegar essa primeira estrada aqui, quando eu chegar na cidade B, eu vou ter 2 opções. Então, se eu for por aqui, é um caminho diferente. Se eu for por aqui, é um caminho diferente. E da mesma coisa as outras estradas. Para cada estrada de A até B, eu vou ter 2 opções lá na frente, de B até C. Então, por isso que é 4 vezes 2. 4 estradas nesse primeiro trajeto, 2 estradas nesse segundo trajeto, 4 vezes 2, 8 possibilidades diferentes. Tá certo? Uma outra situação, ó. Uma moeda é lançada 3 vezes, sucessivamente. Quais as sequências possíveis de faces obtidas nesse lançamento? Então, aqui você vai lançar a moeda 3 vezes. Aí a gente sabe que quando você lança uma moeda, são 2 possíveis resultados: ou cara ou coroa. Então, no primeiro lançamento, você tem 2 opções: cara
ou coroa. No segundo lançamento também vai ter cara e coroa, duas opções. Só que pode ter saído cara na primeira vez, aí cara ou coroa, aqui. Ou pode ter saído coroa, aí cara ou coroa, aqui. E no terceiro lançamento, a mesma coisa. Só que aí toda vez vai sair dividindo de dois. Cara, aqui você vai abrindo dois leques, ó. Então, quando você junta os três lançamentos, ó, pode ser cara, cara, cara. Aí tem aqui as sequências, ó. Então, 8 sequências possíveis. Por que 8 sequências? Ó? 2 vezes, 2 resultados possíveis no primeiro lançamento, 2 resultados possíveis no segundo lançamento, 2 resultados possíveis no terceiro lançamento. Aí você multiplica tudo, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, princípio fundamental da contagem. As opções no primeiro lançamento, as opções no segundo lançamento e as opções no terceiro lançamento. Aí multiplica tudo que dá o resultado, tá bom? Só que vai ter algumas questões, pessoal, que se você for fazer o diagrama de árvores, de possibilidades, fica muito grande e acaba não ajudando muito. Então, vai ter umas outras maneiras de você resolver essas questões. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Leila esqueceu a senha de 3 algarismos para abrir o cadeado de sua mala de viagem. Ela só lembra que escolhera algarismos distintos entre si. Na pior das hipóteses, quantas combinações ela deverá testar para abrir a mala? O que é essa pior das hipóteses? Ela vai fazer todas as combinações possíveis e só vai conseguir abrir a senha na última. Mas quantas possibilidades teria para ela tentar, né? Então, primeira coisa, ó, é composto de 3 algarismos. Então, aqui, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro. Os algarismos que a gente pode utilizar são esses, ó, do 0 ao 9. São os algarismos que a gente conhece. Então, para resolver aqui, ó, cada tracinho desse representa um algarismo. Então, usando o princípio fundamental da contagem, o que nós temos que identificar? Quais opções eu tenho para o primeiro algarismo? Daqui a aqui, ó, do 0 ao 9. Eu tenho quantos algarismos? Ó? 10. Então, eu tenho 10 opções para esse primeiro algarismo. Então, tá aqui as 10 opções. Aí nós temos que ter cuidado na seguinte palavra, ó, algarismos distintos. Então, são algarismos diferentes. A palavra distinto significa diferente. Então, se eu usei o primeiro algarismo aqui, eu não vou poder usar ele aqui. Então, para esse segundo algarismo, eu só vou ter 9 opções, porque um desses aqui eu utilizei. Digamos que eu tenho utilizado o 0 aqui no início. Ó. Eu não posso mais utilizar o 0. Então, só sobram 9 opções. E para o terceiro algarismo, 8 opções, que eu tirei o 1. Tá certo? Então, cada algarismo você vai tirando um, porque você não pode repeti-los. Tá? Assim, por exemplo, não pode ser 1, 1, 1. Então, 10. Então, usando o princípio fundamental da contagem, é só multiplicar 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9 vezes 8, 720. Então, ela vai tentar 720 senhas diferentes, se for a pior da hipótese, né? Se ela não lembrar alguma coisa antes. Entendeu? Então, 10, então são todos os algarismos. Você utilizou um, então sobra 9 opções. Utilizou outro, só sobra 8 opções. Se tivesse um quarto algarismo aqui, ficaria 7 e assim sucessivamente, tá bom? Esse é outro exemplo aqui, ó. Uma prova é composta de 8 questões, do tipo verdadeiro ou falso. De quantas maneiras distintas pode ser responder todas as questões dessa prova? Então, a prova é composta por 8 questões. Para cada questão, você tem duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Tá bom? Como são 8 questões e para cada questão tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso, é só você pegar o 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Porque cada questão não tem duas opções. Então, 2 da primeira questão, 2 da segunda, 2 da terceira, 2 da quarta, até chegar à oitava. Que 2 vezes 2, 8 vezes, é a mesma coisa de 2 elevado a 8. E aí 2 elevado a 8 é 256. Então, se você for chutar, digamos que você faça uma prova chutando, você tem 256 maneiras diferentes de responder a prova. Tá ok? Uma outra situação. Outro exemplo aqui, ó. A seleção brasileira de futebol irá disputar um torneio internacional com outras 5 seleções. No sistema, todos jogam contra todos uma única vez. Então, quantas são as possíveis sequências de resultados? Lembrando que são o quê? Vitória, empate ou derrota da equipe brasileira neste torneio. Então, a seleção brasileira mais 5 seleções. Então, a seleção brasileira vai jogar 5 vezes, né? Vai ter 5 jogos. E para cada jogo tem 3 opções de resultados. Ou é vitória, ou é empate, ou é derrota. Então, resumindo aqui, ó,
3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 da primeira partida, 3 resultados é possível na primeira partida, 3 resultados possíveis na segunda partida, 3 resultados possíveis na terceira e assim até a quinta. Aí 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes é 3 elevado a 5. Que se você resolver isso, dá 243. Então, há 243 resultados possíveis para a seleção brasileira nesse torneio, tá ok? Agora, essa daqui é um pouquinho diferente, tá bom? Considerando os algarismos, ele já deu os algarismos, as opções 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Responda. Quantos números de 3 algarismos distintos, 3 algarismos podemos formar? Não tem distintos. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Então, mesmo parecido com aquela da senha, né? 3 algarismos, primeiro, segundo, terceiro. Só que aqui a gente tem o seguinte detalhe. Nesse primeiro algarismo aqui, a gente tem uma observação. Eu não posso colocar o 0, tá bom? Então, eu tenho 7 números, tá ok? Só que o 0 não pode entrar aqui nesse primeiro. Por quê? Porque não existe 0,22, por exemplo. 0,22 é só 22. Não existe 0 à esquerda. Tem até um ditadozinho que você é um 0 à esquerda. Então, você não existe. Então, nesse primeiro tracinho aqui, eu não posso colocar o 0. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho 6 opções. Já no segundo em diante, eu posso colocar o 0. Então, aqui eu tenho 7 opções, que é do 0 até o 6. São os números que eu tenho aqui, os algarismos que eu tenho aqui. E na terceira também eu posso colocar o 0. Então, só no primeiro, ter cuidado que sempre no primeiro você não pode colocar o 0. Então, usando o princípio fundamental da contagem, só multiplicar. 6 vezes 7 vezes 7, que dá 294, tá bom? O item B vai ter duas restrições aqui, bem importantes. Ó. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, tem a mesma coisa, 3 algarismos, o número, né? Esses algarismos aqui são os mesmos que eu vou utilizar, só que tem duas observações. Tem que ser distintos. Então, por exemplo, o que significa distintos? Não podem repetir, né? E o número tem que ser ímpar. Então, a mesma coisa, ó, 3 algarismos, só que o número tem que ser ímpar. Então, a gente lembra que para o número ser ímpar, basta só o último algarismo aqui ser ímpar. Então, aqui, por exemplo, ó, 123 é um número ímpar. Aqui, 245 também é um número ímpar. Apesar de ter os algarismos pares aqui. Mas o número completo termina em 5, que é o número ímpar. Então, ele é ímpar. Então, nessa questão aqui, a gente vai ter que começar pelo final. Como ele quer que o número seja ímpar, eu só tenho aqui, eu não posso colocar aqui números pares. Então, observando aqui os algarismos que eu tenho, ó, eu não posso colocar o 0, o 2, o 4 e o 6. Eu só tenho 3 opções, tá certo? Que é o 1, o 3 e o 5, que são os algarismos que são ímpares. Então, nesse caso, a gente vai começar pelo final, porque ele quer que o número seja ímpar. Se fosse par, é o contrário, né? Você ia colocar números pares. Como ele quer ímpar, então aqui eu só tenho 3 opções. E o detalhe, ó, são algarismos distintos. Então, se eu vou usar uma dessas 3 opções aqui. Aqui eu posso colocar qualquer algarismo. Não precisa ser ímpar. Qualquer algarismo menos o 0, porque ele está no começo. Ó. Então, aqui eu tenho 5 opções. Por que 5? Porque eu tenho que tirar um número que eu vou usar aqui e o 0. Eram 7 números, então ficou 5. Ó. Digamos que eu tenho usado 1 aqui nesse finalzinho aqui. Ó. Só posso usar agora o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui no meio vai ser o quê? 5 de novo. Por que 5 de novo? Porque agora eu posso colocar o 0. Por que não é 6? Porque eu já vou usar um desses 5 números aqui. Ó, eram 7 números. Usei um aqui, dos 3 opções que eu tenho, aqui as opções, né? Então aqui só sobram 5, porque eu não posso usar o 0 no começo. Aqui, 5 de novo, porque agora eu posso acrescentar o 0 que eu não posso utilizar, que eu não podia utilizar aqui. Então fica 5, aí usando o princípio fundamental da contagem, 5 vezes 5 vezes 3. 5 vezes 5, 25 vezes 3, 75. Tá certo? Então é isso. Agora, se essas questões aqui você tem que ter cuidado, quando for números, aqui não pode ser, o 0 não pode estar no começo, tá bom? E quando tiver a restrição de par ou ímpar, você tem que começar pelo final. Espero que tenham entendido. Até a próxima.